Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre desinfecção em sistemas de tratamento de água. A desinfecção constitui-se na etapa do tratamento, cuja função consiste na inativação dos micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles micro-organismos causadores de doenças, realizada por intermédio de agentes físicos e ou químicos. E a ação dos desinfetantes sobre os micro-organismos pode ser sobre três mecanismos diversos. Primeiro, a destruição ou danificação da organização estrutural da célula, ou seja, a lesão na parede celular. O desinfetante, ele atua sobre os constituintes da parede celular, que são destruídos ou danificados, gerando disfunções na ação da membrana semipermeável. O desinfetante, ele age ainda combinando-os com os ácidos ribonucleicos no interior do núcleo ou do citoplasma, além de alterar a permeabilidade celular e inibir a ação enzimática. Então, a interferência no nível energético do metabolismo ocorre pela inativação de enzimas, competição com substratos de enzimas e outros, além da alteração das moléculas de proteínas e de ácidos nucleicos, bem como a interferência na biossíntese e crescimento devido à combinação de vários mecanismos, como a síntese de proteínas, ácidos nucleicos, coenzimas ou células estruturais. No tratamento de água, os dois tipos preponderantes de mecanismo de desinfecção são a oxidação, com posterior ruptura da parede celular, e a difusão no interior das células, com consequente interferência na atividade celular. Bom, a eficácia do processo de desinfecção. O processo de desinfecção, a sua avaliação é feita através do monitoramento da concentração de micro-organismos patogênicos causadores de doenças e o monitoramento da concentração de micro-organismos indicadores. Os micro-organismos presentes nas águas naturais são, em sua maioria, inofensivas à saúde humana. Porém, devido à contaminação por esgoto sanitário, estão presentes micro-organismos que poderão ser prejudiciais à saúde humana. Os micro-organismos patogênicos incluem os vírus, bactérias, protozoários e helmintos. A água consumida pela população, ela deve ser isenta de micro-organismos patogênicos. A detecção e a quantificação de todos os micro-organismos patogênicos potencialmente presentes na água é laboriosa, demanda tempo, os custos são elevados e nem sempre se obtém resultados positivos ou que confirmem a presença do micro-organismo. Esse fato leva a questionar qual micro-organismo é ideal para servir como indicador de qualidade da água, uma vez que a realização de exames que abrangem todos os possíveis micro-organismos é técnica e economicamente inviável. O resultado dos exames deve demorar o mínimo possível, pois é preciso tomar medidas corretivas ou preventivas com base nesse resultado. A confirmação de contaminação após o uso da água de nada adiantará, pois a população já terá consumido a água e estará exposta aos efeitos prejudiciais.
Por esse motivo, é necessária a utilização de um micro-organismo que garanta com alguma segurança a qualidade da água, ou seja, que a água poderá ser consumida com risco mínimo para a população quando o micro-organismo indicador não estiver presente. Bom, em relação à avaliação do processo de desinfecção, ou seja, o monitoramento da concentração desses micro-organismos indicadores. Então, na impossibilidade de se controlar a presença de todos os micro-organismos na água, utiliza-se a detecção e enumeração de micro-organismos chamados indicadores. É importante notar que a qualidade microbiológica da água não é definida somente pela qualidade de organismos presentes, mas pelas diferentes espécies de organismos presentes. Geralmente são utilizados como indicadores de deficiência de saneamento as bactérias do grupo coliforme, sendo a Escherichia coli o mais importante indicador na contagem desses micro-organismos. E estes micro-organismos normalmente estão associados a micro-organismos de origem intestinal. Micro-organismos indicadores vêm sendo utilizados na avaliação da qualidade microbiológica da água há um longo tempo. Micro-organismos indicadores são grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes em um alimento ou água, podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação de origem fecal, sobre a provável presença de patógenos ou sobre a deterioração potencial do alimento. Então, esse micro-organismo indicador, ele deve possuir algumas características, como estar presente na fase líquida, quando da presença de micro-organismos patogênicos, estar presente apenas quando há presença de micro-organismos patogênicos for um perigo eminente, estarem em maior número do que esses organismos patogênicos, ou seja, organismos que podem provocar doenças, serem mais resistentes à ação dos desinfetantes do que os micro-organismos patogênicos. Além de crescerem facilmente em um meio de cultura relativamente simples, estarem distribuídos randomicamente na amostra a ser analisada e crescerem de forma independente em relação a outros micro-organismos, quando inoculados em um meio de cultura artificial. Bom, e essa avaliação da eficácia do processo de desinfecção, ou seja, o monitoramento da concentração de micro-organismos indicadores, esses micro-organismos eles podem ser do grupo dos coliformes totais, grupo dos coliformes fecais ou termotolerantes e através da contagem de bactérias heterotróficas. Os organismos associados ao intestino de animais homeotérmicos, eles podem funcionar como indicadores de contaminação fecal, se encontrados fora do seu habitat natural. Um exemplo de organismos que existem em números substanciais nas fezes é o grupo coliforme. Mais precisamente, o subgrupo dos coliformes termotolerantes, ou especificamente a bactéria E. coli, que é a principal representante desse grupo. A detecção de coliformes termotolerantes ou a E. coli no ambiente é assumida como indicativo de contaminação fecal. Isso representa um risco potencial para a saúde pública. O contato direto de um indivíduo com micro-organismo de origem intestinal não significa obrigatoriamente contaminação por doenças de transmissão orofecal. O risco sanitário depende do potencial patogênico dos organismos que infectam
uma pessoa. Grande parte dos coliformes termotolerantes ou das cepas de E. coli são comensais ou mutualistas inofensivas no intestino de animais de sangue quente e estão associadas às fezes. Mas ainda assim, podem existir outras espécies ou outras cepas de E. coli que causam síndromes diarreicas distintas devido aos seus fatores de virulência. Os coliformes totais, eles são definidos como bastonetes gram-negativos aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de endosporos, que fermentam lactose com produção de gás entre 24 a 48 horas de incubação em caldo lactosado a 35 graus Celsius. Então, dentro do grupo dos coliformes totais está o grupo dos coliformes termotolerantes. Atualmente, o indicador mais apropriado para se avaliar a poluição da água por material fecal é, em qualquer situação, a Escherichia coli, a E. coli. Mas o custo da sua detecção por métodos cromofluorogênicos é mais elevado que o custo da detecção de coliformes termotolerantes pelo método dos tubos múltiplos. Ao considerar os custos das metodologias utilizadas e o fato de que a E. coli, que é um micro-organismo de origem fecal pertencente à flora normal do intestino de animais de sangue quente, representa percentuais em torno de 96 a 99% dos coliformes termotolerantes. Então, este parâmetro ainda pode ser utilizado, ponderando-se seus limites de sensibilidade e de confiabilidade. As bactérias heterotróficas e mesófilas, como micro-organismos que requerem uma fonte orgânica de carbono e apresentam uma temperatura ótima de crescimento entre 25 e 40 graus Celsius. Então, a contagem de micro-organismos heterotróficos em placas é um procedimento para estimar o tamanho de uma população bacteriana e pode ser empregado como um indicador primário de eficiência da desinfecção. Isso porque permite medir mudanças nas concentrações de micro-organismos durante um processo de tratamento, bem como estimar a composição orgânica total de um ambiente aquático segundo seu grau de poluição. Então, a prática de controle microbiológico de qualidade da água de consumo no Brasil se fundamenta no controle da presença de bactérias do grupo coliformes, seguindo a tendência internacional em vigor até o final da década de 80. Então, tal controle se baseia na lógica de organismos indicadores a partir do pressuposto de que, dadas as características dos coliformes, sua ausência nas águas de abastecimento, sobretudo dos coliformes, significaria uma garantia sanitária de segurança microbiológica da água, em termos de saúde pública. O extensivo emprego dos coliformes fecais como indicadores microbiológicos de qualidade da água é fundamentado pela inexequibilidade do monitoramento individual dos diversos parasitas presentes nas águas naturais. A detecção de coliformes totais e fecais, seja de forma qualitativa ou quantitativa, pode ser realizada pelo método dos tubos múltiplos, contagem em membrana filtrante em substrato cromogênico. E este último apresenta como principal vantagem o tempo de resposta de 24 horas, uma vez que o mesmo realiza a determinação simultânea tanto da Escherichia coli quanto dos coliformes totais, prescindindo de ensaios confirmatórios. Todavia, a despeito dos avanços, tem sido constatada a fragilidade deste controle. Embora de grande praticidade, o teste de coliformes não garante a ausência de outros patógenos nas águas que sejam mais resistentes que as bactérias.
Bom, aqui nós temos uma tabela que a respeito do padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano. Então, essa tabela ela é um anexo que consta lá na portaria número 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Então, nós temos aqui que a água para o consumo humano, os coliformes termotolerantes e a Escherichia coli, eles devem estar ausentes em 100 ml de água. Então, a Escherichia coli aqui ela é o indicador de contaminação fecal. A água na saída do tratamento para coliformes totais, ela deve estar ausente, ou seja, ela é o indicador da eficiência de tratamento na saída da água. A água tratada no sistema de distribuição, ou seja, nos reservatórios e redes. Então, para os coliformes termotolerantes, deve ser ausentes em 100 ml. E com relação aos coliformes totais, sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês, os coliformes totais eles devem estar ausentes em 100 ml de água em 95% das amostras analisadas no mês. E sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente um resultado positivo em 100 ml de água para coliformes totais. Essas são algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio, participem dos fóruns de discussões e atividades avaliativas quando houver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail e através dos grupos de WhatsApp e fórum de discussões. Bons estudos e até a próxima aula!